O Vladimir tá mandando, esse time é pior que o de 2021, desse jeito vai cair. Cara, eu não sei se é pior que o de 2021, tá? Não sei. Mas é um time com muitos problemas. É um time com muitos problemas. Tá? Isso eu sei. ZK, negócio é fazer 45 pontos e torcer pro Guerra e ir embora logo. O Alberto Guerra, o presidente do Grêmio, sai no final do ano. E o CCD estava falando na Gaúcha um negócio que me pareceu também muito importante. Tá? O Grêmio está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro Masculino. O Grêmio está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Grêmio está na zona do rebaixamento no Brasileiro Feminino. Não é à toa, né? Não pode ser à toa. Não pode ser à toa. Né? Aí vocês vão me dizer assim, bom, vai para a janela e contrata. A saída é contratar. Vamos ser bem razoáveis aqui. O Grêmio, na condição financeira dele, vai conseguir encontrar no mercado 4 jogadores para contratar na mesma janela de transferências e esses 4 jogadores serem do nível suficiente para mudar o time de patamar? Vocês conseguem imaginar isso acontecendo? O Grêmio contratar 4 caras que mudem esse time de patamar? Contratar os 4 na mesma atacada? A formação que eu tenho é que o Grêmio vai contratar lateral direito, zagueiro, volante e talvez um meia ou um atacante. Esse quarto lugar aí fica entre o meia e o atacante. O goleiro não vai contratar. Pelo menos no momento. Vamos lá, então. O Grêmio vai encontrar jogadores que entrem no time e transformem esse time? É difícil imaginar que isso aconteça. Pode acontecer, né? Mas é difícil imaginar que isso aconteça. Pela condição financeira do Grêmio. Né? A condição financeira do Grêmio não permite o Grêmio chegar lá, bater na porta do Flamengo e dizer que quer contratar um cara do Flamengo. Não, não dá. Vou dizer mais, o Grêmio não consegue contratar um cara do Fortaleza hoje. E isso diz muito sobre a realidade do Grêmio. Né? Diz muito sobre a realidade do Grêmio. Eu, inclusive, ouvi, antes do jogo contra o CSA, de uma fonte que disse assim, eu estou muito preocupado. O cara disse, eu estou muito preocupado. Então, o cenário do Grêmio ele é preocupante porque, assim, a eliminação para o Ceará é o fato mais novo, né? Mas olhem, a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro tem 2 vitórias em 9 jogos. 2 vitórias. 2 vitórias em que o Grêmio não jogou nada contra o Atlético Mineiro e contra o Santos. Contra o Santos jogou um pouquinho melhor na comparação com o jogo contra o Atlético Mineiro. Tá, são 2 vitórias em 9 jogos, o time está na zona do rebaixamento. Sim, se tivesse dado o pênalti no Grenal, o Grêmio teria possivelmente vencido o Grenal, não estaria na zona do rebaixamento. E além das 2 vitórias em 9 jogos, o Grêmio tem uma goleada para o Mirassol. O Grêmio tomou 4 do Mirassol. Ah, mas era um jogo que derrubou o Quinteiros. Não, gente, mas o Grêmio tomou 4 do Mirassol. Nesse momento, a campanha já é uma campanha com cara de luta para não cair. E talvez só agora as pessoas tenham entendido isso. Eu vou repetir aqui. O Grêmio tem razão em reclamar do gol anulado contra o CSA. Mas não pode se olhar para isso. O Grêmio em casa, contra o CSA, num confronto eliminatório, está se apegando a um gol anulado. Não. O que se esperava do Grêmio contra o CSA? Uma blitz, com 15 minutos 1-0, abafa, e depois vai brigar pelo segundo gol para passar direto, para não ir para os pênaltis. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Deixa eu dividir uma outra coisa com vocês. Eu fiquei na beira do campo, atrás do gol do lado oposto da geral. No jogo contra o Godoy Cruz. Tá? Eu fiquei ali porque o SBT tem os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana. Então, no campo, nesse jogo, só ficou eu, pelo SBT, o cinegrafista do SBT, o Eduardo Rosa, e a equipe da ESPN, que transmitiu o Grêmio e Godoy Cruz. E aí, quando a gente fica atrás do gol e sem mais ninguém, a gente consegue reparar
algumas coisas. A gente consegue reparar a conversa dos jogadores entre eles. A gente consegue reparar o Mano no banco de reservas. E a gente, inclusive, fez uma matéria no SBT Esportes RS. A gente botou uma câmera só em cima do Mano, pegando as reações dele. Naquele jogo ali, na beira do campo, e eu já tinha feito um outro jogo na beira do campo na Copa Sul-Americana, que foi contra o Atlético Grau, e era o Quinteiros. Mas nesse jogo contra o Godoy Cruz, tudo ficou muito claro para mim. Tudo ficou muito claro. Porque ali é o seguinte, cara. Não tem como mentir. Tu tá vendo a reação dos caras, sabe? As reações do Mano durante o jogo, para mim, foram sintomáticas. O Mano estava muito irritado com o time. Muito irritado. Durante todo o jogo. A gente pegou, o Eduardo Rosa, o cinegrafista, fechou bem no Mano e pegou reações dele, assim, conversando com o banco de reservas, falando, cara, não faz isso, faz aquilo, e não sei o quê. Aí ele voltava. E o Mano é muito expressivo, né? Às vezes, na beira do campo, ele é um tanto quanto performático, como a maioria dos treinadores, mas ali não tem como mentir, é a reação, é a espontaneidade do momento. Né? E as reações do Mano, naquela noite, para mim, deixaram muito claro a situação. Ele viu que a coisa é preocupante. Por quê? Porque nitidamente ali, ele passou orientações para o time e o time não conseguiu executar. Coisas simples. Coisas muito simples. Sobre o Mano, o início de trabalho do Mano é um trabalho que em 30 dias tem 8 jogos e que ele tem uma missão terrível, né? Organizar esse time com os jogos acontecendo. E na largada foram 4 jogos fora de casa. Né? Mas o início de trabalho do Mano, em números, ele é ruim. Né? Ele é bem ruim. E isso é preocupante porque no Inter, no Corinthians, no Fluminense, o início de trabalho do Mano era o momento em que ele conseguiu uma reação. Então, desse ponto de vista, ele é preocupante. Né? Mas não tem nenhuma dúvida de que o Mano é o menor dos culpados nesse momento da situação do Grêmio.